Olá, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre Marcos, capítulo 5, versículo 13, que é o Sermão do Monte. E ele diz basicamente assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pois, quando a Bíblia relata que vós sois o sal da terra, ele quer dizer que vós sois o responsável por conservar a imagem de Cristo na terra. A função do sal é conservar alimentos, tipo a carne, a charque ou carne de sertão, conforme a região, e o bacalhau. Eles são tipos de carne que, devido a ter uma quantidade tão concentrada de sal, eles ficam fora do refrigerador e não se estragam pela quantidade de sal que tem. Então, a função do sal é impedir que os alimentos se corrompam. A função do sal é dar sabor à comida. O sal, ele não pega o sabor da comida. O sal, ele dá sabor para a comida. Então, não é para você se corromper. É para você impedir que as pessoas se corrompam. Não é para você se influenciar. É para você ser o influenciador. Em Romanos, no capítulo 12, ele diz que não é para se adaptar à época. Então, o sal, o crente, ele não é para se adaptar os costumes da sua época, porque quanto mais o mundo vai se adaptando, tem coisas que vai levando com que as pessoas se afastem ainda mais de Cristo. E o sal, ele, em uma pequena quantidade, ele consegue salgar uma massa. Não é necessário uma quantidade muito grande de sal, por exemplo, 10 kg de feijão, não é necessário 10 quilos de sal. Uma pequena quantidade de sal é capaz de salgar os 10 quilos de feijão. E isso a gente se vê nas igrejas. Se tem 100 pessoas na igreja, não é necessário 100 pastores. Um único pastor para as suas ovelhas é mais que o suficiente. Então, quando a Bíblia diz vós sois o sal da terra, ela está dizendo que você é diferente. O sal é diferente. Então, você é diferente do seu vizinho, você tem que ser diferente na sua escola, você tem que ser diferente no seu trabalho, você tem que ser diferente na sua igreja. O sal, ele impede que os alimentos se corrompam, então você tem que impedir que ao seu redor as pessoas se corrompam. Você já percebeu que quando tem um crente de verdade mesmo, um cristão verdadeiro, que ele vive conforme o evangelho e tem uns colegas ou algumas colegas falando de coisas que não deveriam serem ditos, e quando a pessoa chega, aí eles dizem, vamos mudar de assunto, que vem fulano. Então isso é ser o sal, mas para você ser o sal, você precisa morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque não adianta você ir para a igreja, não adianta você ser batizado, tem que morrer para o mundo. Judas, ele foi o apóstolo de Cristo, nem por isso ele conseguiu ser o sal que Jesus quer que nós sejamos. Vivemos em uma sociedade que ela necessita muito, desesperadamente, de que sejamos sal. Na outra parte do versículo, ele diz que se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Na época de Cristo, o sal ele era retirado do Mar Morto. E era como pegar peixe, eles jogavam a rede e vinham vários tipos de sal junto. E tinha um tipo de sal que ele não tinha gosto. Então, esse sal, ele se tornava inferior aos outros, porque ele não tinha a mesma utilidade. Mas ele não era jogado fora, ele era levado para Jerusalém, que lá no templo ele ia ser guardado para os períodos de chuva. E era jogado no chão para que o chão não ficasse tão liso, as pessoas não se acidentassem. Então, por isso que o restante do versículo ele diz: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Porque realmente, com esse sal que não tinha sabor, era isso que acontecia. Eles jogavam no chão e os homens os pisavam. Então é isso que acontece. Quando uma pessoa ela não é sal, ela é de certa forma jogada fora. Então você tem que ser sal, você tem que fazer um alvoroço no sentido positivo, onde você chega. Quando as pessoas atravessarem pela sua vida, você não pode permitir que elas saiam da mesma forma que entrou, também claro, no sentido positivo. Tem pessoas que passam pela nossa vida que precisa de conselho, que precisa de abraço, que precisa de conforto. Então temos que ser o sal. Principalmente de onde passamos, da nossa rua, a sociedade ela precisa de sal. Então se todos os crentes, os cristãos, fizerem o seu papel de sal, sim, o mundo será um mundo muito melhor. O nosso conselho, a nossa conversa, a nossa reflexão, hoje ela acaba por aqui. Até mais. Curta, se inscreva, compartilhe para que você não perca mais nada do canal. E até a próxima.